Bem-vindos, bem-vindas a este primeiro episódio do Construção em Diálogo. Carla, eu já não vou nem te apresentar, você é a culpada de tudo isso, tá? Bom, calma que eu já vou falar contigo. É só pra a gente assustar, dar um tratamento de choque na nossa convidada aqui, a idealizadora de tudo isso, a quem eu também agradeço o convite de fazer parte, né, desse podcast. E um podcast que ele não é apenas um modismo, ele é didático para esse mercado. Com tanta mudança, com tanta influência, com tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, e de um mercado completamente viável para o PIB brasileiro. Ele é que faz o PIB brasileiro ser o que é aquilo que traz empregos, que traz realização de sonhos, que traz empreendimentos, que traz investidores para o nosso país. Então, nada mais justo do que o Grupo Revenda, né, estrear este podcast, todos muito curtos, nada de horas a fio, né, porque ninguém tem muito tempo a perder com isso, e é por isso que a gente vai direto ao ponto aqui junto com você. Carla Passarelli, a diretora comercial do Grupo Revenda. Meu Deus do céu, quantos exemplares? 400 e algumas coisinhas, né? Exemplares, é isso mesmo? Sim, Basicamente isso, né? De isso. uma revista impressa e hoje trazendo para o mundo digital, onde você estiver, no trânsito, em férias, no avião, para você estar inserido ou inserida nesse mercado. Então, já te pergunto assim, por que Grupo Revenda? Além de otimizar a vida do empresário, do lojista, do atacadista, trazer essa plataforma do podcast, que é mais interativa, que a gente está aqui num papo informal, né? Exato. Não tem muito floreio, né? Vamos Não, direto não, ao é. ponto. É, Isso é a revenda, né, Carla? essa eu acho que esse é o DNA da revenda, É, né. Eh, esses 36 anos para mais, né, de existência do Grupo Revenda, ele sempre teve, presente, né, nesse mercado, ele sempre percebeu, né, a transformação desse mercado. É um mercado muito dinâmico e uhum, com esse dinamismo, né, ele se torna um mercado cheio de oportunidades, né. Então basta querer aproveitar a oportunidade que o resultado é positivo. sim, Então sim, o Grupo Revenda, esse projeto, né, Construção em Diálogo, ele já, existia há algum tempo, tá, mas nós, esperamos, eh, o amadurecimento, se eu posso dizer assim, do mercado digital dentro do varejo de do varejo material de de material de construção, construção. né. Então, com a pandemia, né, nós tivemos aí um crescimento gigantesco, né, na esfera digital e o conteúdo muitas vezes, não era absorvido por tamanho, Sim, né. Então, era muita gente trabalhando esse lado digital e de forma que, não estava sendo absorvida, muito pelo contrário, estava sendo, negativo, né. Então sim. a gente, como um grupo, né, esperamos esse amadurecimento. Então aí sim, esse exato momento, nós decidimos startar o Construção em Em diálogo. Diálogo, para que ele fosse realmente um canal prático, acessível, né, com troca de expertise. O Sim, que está dando certo no teu negócio? sim. O que eu posso aplicar no meu negócio? E até o que já deu errado, me E o que explica, deu né? errado que Né? eu posso tomar conta de não Uhum, aplicar isso no meu negócio? A sim. ideia é essa, é trocar ideias. Ele não é um canal que vem, formatado, perguntas formatadas. A ideia não é esse, é compartilhar insights que já deram certo e o que não deu certo também. E olha que é um desafio você compactar tanta informação em poucos minutos, mas é porque você precisa ter isso. E aí você pode ouvir várias vezes onde você estiver nas plataformas do Grupo Revenda. Ó, a gente está falando aqui, assim, esse é o nosso primeiro episódio, é o capítulo número 1, é o start de tudo, a gente está muito feliz, né? A gente está aprendendo também junto com os nossos convidados, com a nossa equipe técnica, enfim, a gente está aqui junto com você porque temas pertinentes. Vamos dar uns spoilers aí então, Carla.
alguns temas que as pessoas, que os profissionais, que o público em geral, principalmente da construção civil, vai conseguir abordar de uma maneira prática e sucinta aqui. Então, a ideia é trazer temas que façam a diferença. Hum, Eu sempre digo essa frase: conteúdo aplicável no negócio. A ideia da revenda é exatamente essa: é levar conteúdos relevantes e aplicáveis nos seus sim. negócios. Então, a ideia é essa: abordar gestão, inovação, desafios operacionais, Hum. estratégias comerciais e aí fora. Venda, pós-venda, tecnologia, inteligência artificial, aplicativos e aí vai. E aí vai. Exatamente. E É aí um mundo, né? torno a dizer, histórias inspiradoras, Sim, histórias, experiências que deram certo. Então, tudo isso vai conter. E, num segundo momento, né, também agregar informações de setor. Aí, o que, que é tá. isso, Carla? O que, que é informações de setor? Categoria. O que está acontecendo no segmento de tintas? Como que ele Tá. está se comportando nesse semestre, nesse Sim, trimestre? Então, aí sim, a gente falar de comportamento de mercado. Também bacana. teremos, né, essa parte dentro do E, nosso construção em e diálogo. sempre com especialistas, com nomes, com pessoas renomadas, com Sim, expertises assim, absolutas dentro desse mercado, em nível nacional, inclusive. sim, Né, em nível nacional. Esse exatamente. Essa é a ideia. é o compromisso que o Grupo Revenda assume com construção em diálogo. Carla, por exemplo, o mundo está muito corrido, o lojista está lá trabalhando, o setor de compras ele está lá comprando, as fábricas estão vendendo, estão entregando, de repente dá um bug em tudo isso, né? E a pessoa precisa de um treinamento. A gente pode dizer que construção em diálogo é um treinamento diário para essas pessoas, porque em histórias inspiradoras, a gente vai falar até de reforma tributária aqui também, né? E Exato. assim, por que que o seu vendedor não pode saber sobre a reforma tributária? Ele precisa saber, É porque ele vai ter que importante. argumentar a ponta do iceberg que o consumidor vai ter que pagar mais caro, né? Então, esse é o nosso desafio. Como que a gente vai, assim, chegar a esse público independente do cargo que ele ocupe, do que ele tenha na vida dele, né, de uma maneira mais objetiva, mais simples, simplificada e rápida. Eu sempre digo que a informação, seja ela para qualquer nível, ela é de suma importância. Na hora da venda, que você está aí Uhum. citando, né, o vendedor, o nosso balconista, o nosso grande, né, É o estandarte da empresa, né? É ali. exatamente. Ele precisa saber, porque É, ele vai vender melhor. A partir do momento que ele for melhor capacitado, ele vende melhor. exatamente. Então aí a gente vai falando de estágio e estágio. Quanto mais eu souber, melhor eu fico no que eu faço. Isso que ela às vezes fala que não gosta de falar em público, viu, gente? Isso aí tá falando para milhões de pessoas aqui, né, cara? Ô, cara, vamos fazer um ping-pong rapidinho aqui? Só que eu vou te Vamos falar fazer? por que que o grupo, só cortando, vamos fazer o teu Vamos lá, ping-pong. vamos? Voltando, por que que a revenda, né, o grupo revenda, ele decidiu, né, então, colocar em prática o construção Em em diálogo. diálogo, a flexibilidade de um podcast. É Sim, exatamente o que você falou. Aquele momento que eu estou num trânsito, eu estou num avião, eu estou tomando um sim, café. sim, Episódios curtos, sim. precisos, É cirúrgicos, isso mesmo. Incisivos entendeu? naquilo que você precisa, né? Exatamente, a ideia é essa. A Muito ideia é bom. exatamente essa, tá bom? A gente colocou uma meta de tempo aqui, mas a gente vai tentar manter firme nisso mesmo, porque às vezes o papo é tão Isso. bom, gente. É. Aí não dá para fazer A primeiro gente tempo, segundo tempo. a gente pode quebrar o episódio, né, Também, pode ser. não é? Pode ser. Eu concordo, eu concordo. Fala com a equipe técnica aqui que esses caras aqui manjam tudo, né? E isso, a A gente pode gente tem. pensar aí, a nossa equipe, a revenda, ela só é revenda, e aí eu sempre falo isso quando a gente acaba conversando, né, Cacá? A revenda, ela só é revenda justamente pela equipe que ela é formada. O time diz Ele tudo, né? é um time sensacional.
É um time Eu que é sou apaixonado pelo isso que está fazendo, né? exatamente. Dificuldades Eu existem? sou Claro, normal, né? diárias, inclusive. É, Mas a gente tem, eu sempre falo que a grande diferença do Grupo Revenda é trabalhar com a dificuldade em oportunidades. Cada exatamente. dificuldade que possa se apresentar ao mercado, a gente trabalha como uma oportunidade para o mercado. O Grupo Revenda ele não traz só a informação, mas ele fomenta não só na área de eventos, na área de treinamentos, mas a área de premiações, porque esse é o momento do reconhecimento. Então, o Grupo Revenda, além de ter, de graças a Deus, a gente conseguir voltar aos eventos presenciais, de estar naquele tato, naquele abraço, né? Ela hoje, trazendo para o digital, ela vai formando esse corpo de investir, não estou dizendo financeiramente, mas de investir num mercado tão importante, né? E que às vezes as pessoas só dão importância, né, as pessoas que eu digo são os profissionais, quando alguma dificuldade acontece. Quando está todo mundo ganhando dinheiro, ninguém se preocupa com ninguém. Quando está Não, todo mundo perdendo, aí vamos nos preocupar com alguém. Né? Então exatamente. a revenda não, ela se mantém intacta, independente, né, da fase que a gente esteja vivendo. Vamos fazer ping-pong? Porque eu sei que Vamos você gosta de fazer. fazer ping-pong, eu sei que você gosta, né? Ó, é uma palavra só que você vai falar, hein? Tá, vou O que é, tentar. o que é que define o grupo Revenda para Carla? Inovação. 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 E parece um paradoxo, né? Inovação de um veículo impresso de tantos anos e hoje é inovação. É inovação. Até mesmo no campo editorial tem que se inovar, Sempre, sempre. né? E é tão bom quando você chega no balcão daquela lojinha e tem lá uma revista revenda que o pessoal tá folheando, né? É É uma gratificante conquista, né? demais. É É, muito bom, isso é é, bom demais, né? é muito. Você já falou, mas eu quero só numa palavra. Qual que é o principal objetivo desse podcast do Grupo Revenda? Eu não Ih, danado, consigo hein? lembrar nada, Danado. né? Mas eu vou falar, vou Vamos lá. fugir à regra, tá bom? Hum, Conteúdo relevante. conteúdo relevante. Duas. Tudo bem, vai. Tá Um bom. ping-pong Perdoa, composto vai. aqui, vai, tudo bom, né? E desafio para esse setor, você que está de um outro lado da moeda, tá? O Grupo Revenda, ele não está ali no balcão, né? O Grupo Revenda está fazendo as pessoas chegarem no seu balcão. E quando elas chegarem, que você as atenda como tem que ser atendido, né? Então, diz numa palavra ou duas, vai, agora já abri precedente para a palavra composta aí, né? O que que você diz desse Então, desafio? eu falaria, eu não consigo definir em uma ou duas, Hum. mas vamos falar três. Ela já começou a abusar, já começou a... Vamos, tudo bem. Qualificação, Qualificação. logística Uhum. e custos. Custos. Qualificação, logística e custos. Agora faz um meia-culpa aí, como é que tá? Faz um bololô na sua cabeça, você é lojista, como que tá a sua logística? Como que tá a qualificação, a sua qualificação, inclusive, da sua equipe, da sua gerência, e como que tá a gestão de custos? A gente está falando de fluxo de caixa, a gente está falando de estoque, a gente está falando de carga tributária, a gente está falando de tudo que você imaginar. Se isso te der trabalho para você chegar num raciocínio, talvez você não esteja no seu lugar certo. Porque isso tem que te dar trabalho. É o seu trabalho pensar nisso, Exatamente. né? E a revenda está aqui para te dar esse amparo todo. Vai, só mais uma pergunta, hein? Tá. Qual que é a tendência, Carla, nesse setor, né? Quando a gente fala construção civil, tendência a gente está pensando em futuro. Olha, tendência é crescimento e evolução. E existem uns reclamões chorões que dizem É, que na nunca verdade. cresceu, né? Não tem os Não. reclamões É. chorões, né? Por que será que esse povo, Eu esse acho que pessoal, se né? manter pós-pandemia já é um crescimento, né? Nossa, pelo amor de Deus, né? É Né? uma Então conquista, é né? uma conquista, tá? Eu acho que uma tendência que veio para ficar. É, Aí você está falando para mim de, na verdade, uma palavra. Então aí a gente pode falar em conectividade. Eu aprendi boa, boa. que isso foi um fator bem importante nesse mercado e que tem ajudado muito esse crescimento e não vai mais parar essa conectividade. E o bom de tudo, né? O melhor de tudo é que o Grupo Revenda tem as empresas que são parceiras, né? E que parceiras que são. Existe uma negociação comercial, mas
ter a sua marca dentro do Grupo Revenda, isso traz não só a segurança, mas é um conforto de que a gente está no caminho certo, né? Exato. Não é? Toda vez que a gente Fechar uma nasce, edição, nascer uma exatamente. edição, Eu né? sempre falo que ela nasce, ela não fecha, né? É, Eu fecho ela exatamente. comercialmente, mas ela nasce, né? É, Então aí você folhear, você vê as empresas que acreditam. Na verdade, eu sempre digo que as empresas elas acreditam no mercado. Porque entende a necessidade de se fazer presente na revista uhum, Revenda. A gente sabe do mundo digital, a gente sabe da importância que ele veio para ficar, mas a gente entende que o lado analógico ainda desse mercado é muito grande. Então, é necessário, eles entenderam junto com a gente o quão é importante se fazer presente em cada página da, da edição, sim. né? Você Porque, pode pode, falar. Não, pode falar. eu tô pensando porque assim, você tem um time comercial, né, que vai vender um projeto, né, de publicidade, de marketing para essas empresas colocarem nos seus escopos de estudo de marketing. E com certeza a gente sempre vai ouvir alguma coisa não muito boa, né? Raramente, né, ele vai chegar e falar assim: Nossa, tô bombando, quero fechar 20 páginas, né? É muito difícil. Não, E a gente entende por quê, está dentro do seu plano de custo. Mas assim, o que que a tua equipe te traz dentro desse setor de construção civil? Que são não vou chamar de reclamações, mas são de dificuldades assim que parece que são intransponíveis. O que a tua equipe te traz, Carla? Então, Cacá, só te falando, e eu sempre trago isso, né? Todo investimento que não há retorno é custo. Então, quando Exato. o meu cliente fala isso aí, eu não tenho esse budget para esse custo, eu falo, não estamos falando do mesmo produto. Uhum. Porque fazer um anúncio ou estar presente dentro da revenda é investimento, porque ela te traz Sim, retorno. exatamente. Mas aí, voltando à sua pergunta, eu já ouvi que eu estou vendendo demais e não tenho para entregar, então não posso anunciar. Você já, você Olha, já imaginou esse é, esse né, o contraponto, essa cúmulo, negativa, né? né? Você receber, porque você está acostumado a falar, estou sem budget, eu estou sem venda, Mas eu estou vendendo eu muito, não tô preciso. vendendo e eu não consigo entregar, né? Eu não recebi insumo para fabricar meu produto, para entregar. Quer dizer, então eu já escutei tanta coisa e assim, realmente eu sempre digo que só vem uma negativa do outro lado, seja para revenda, ou seja, eu como, né, líder na área comercial, formada nisso, que respiro isso, Hum. eu só entendo que uma negativa definitiva ela só acontece a partir do momento que eu não conseguir realmente passar para o meu cliente o que aquele produto pode ser usual e, Estornar, né, esse investimento para ele, vamos né, chamar, vamos e trazer. imprescindível para ele. Mas Então, a partir desse momento que ele se torna imprescindível, o valor, o investimento passa a ser subjetivo. sim, Então, é o que é a revenda, ela é imprescindível. Então, aí eu vou negociar com você, Cacá, o quanto você pode, o quanto está no teu escopo de investimento dentro do seu budget. Então vamos ver o que eu posso colocar da revenda dentro do seu budget. Você já entendeu que você precisa se sim, fazer presente. sim. Agora vamos ver o quanto, porque também tem isso. Não posso Claro, abrir um não, caixa, né? tudo bem, óbvio, isso é Então, normal. assim, então vamos lá, vamos fazer isso e aí a gente vai estudar junto. Esse também é o diferencial da revenda, é estudar junto com o cliente um retorno. Então, eu vou ver o que a gente pode fazer, aí falando em questão financeira, mas você vai estar inserido sim. De Sim. alguma maneira, nós vamos inserir sua empresa aqui dentro. E a gente chama Eu acho que atenção a esse é o isso. diferencial da A revenda. gente quer chamar atenção a isso porque esse conhecimento que você vai ter a partir de hoje, que é o nosso primeiro encontro, tudo isso vem da sua acreditação na revenda, nas publicações, nas matérias. E então, assim, nada cai do céu, É. né? Mas o que cai na rede é com muito carinho que a gente está fazendo isso,
né, Carla? É Então, eu deixo você como a porta-voz do Grupo Revenda, como a diretora comercial, a gestora de equipe extremamente competente, olhando para a câmera, para aquela câmera que foi feita só para você, não só de fazer um convite, uma convocação, mas de explicar o quanto que é importante que as pessoas estejam acompanhando o nosso canal, né? Então, deixo aberta a nossa câmera para que você faça a nossa anfitriã mor, né? O que eu quero deixar aqui é que esse canal foi pensado com muito, muito carinho, como um canal de conhecimento, troca de experiências e aprendizado. E é o que eu sempre falo. Quanto mais nós soubermos, melhor seremos. É. Então a ideia é essa. Siga o canal, ative o sininho Sim. lá. Eu nunca me imaginei falando Pedindo para ative ativar o o sininho. sininho, né? Eu sempre escutei todo mundo ative o sininho, estou eu aqui Tá hoje. pensando que era o Peter Pan, mas não é nada Pois disso, né? não é. Esteja com a gente nessa jornada de Sim, sim. conhecimento. Mande, né, situações, necessidades, o que você está passando aí em qualquer lugar aí do país, Sim. na sua Sugestões, né? região, no seu estado, Sim. você tem uma dor, né? Quem sabe aqui a gente com especialistas consigamos pelo menos minimizar ou tentar, né, ajudá-lo de alguma maneira. Nós estamos aqui para isso. É para isso que existe o Grupo Revenda. Exatamente. Pode fazer a pauta também do nosso podcast, né? Vai mandando sugestão. Exato. O tema, a minha dor aqui é fluxo de caixa, eu não consigo guardar dinheiro, não consigo fazer investimento, sei lá o que você vai fazer, né? Mas manda, a gente vai trazer um especialista de graça para a hora que você quiser e puder, do jeito que você quiser e puder. Certo, Carla Passarelli? Parabéns. Né, que bom que vocês do Grupo Revenda tomaram essa atitude ou tiraram do papel esse sonho com tanto carinho dentro de uma base fortalecida, né? Tem um alicerce construído para criar um podcast de qualidade para todo mundo. Parabéns. Eu agradeço. Parabéns. Agradeço a todos que estão nos assistindo e agradeço a você. Sempre juntos, sempre juntos. Obrigada, a essa equipe maravilhosa que está sempre dando esse amparo para nós aqui. E a gente se fala semana que vem. Eu aguardo você quando você puder. Mas não deixe de assistir, não deixe de notificar, não deixe de apertar o sininho aí, porque isso é muito importante para que a gente chegue ainda mais longe. Não é que a gente quer ganhar mais, não tem absolutamente nada a ver com isso, mas a gente precisa fazer esse propulsor ser o mais rápido possível. Por quê? As mudanças vão acontecer. Daqui a 2 anos o governo muda novamente, a reforma tributária vai acontecer, né? Não vai vir pandemia nenhuma, se Deus assim quiser. Mas alguma dificuldade no país a gente vai ter, porque isso é vida. A vida é dinâmica. E como é que você está preparado para isso? É isso que a gente quer te responder. Beijo grande, a gente te encontra. Esse foi o primeiro, o inaugural, para dizer que você pode confiar no podcast Construção em Diálogo do Grupo Revenda. Beijo grande, Carla, parabéns mais uma vez e a gente espera.